Deus criou o corpo humano como um motor físico extremamente ajustado de enorme potência, mas ele precisa de combustível para continuar funcionando. Esse combustível é conhecido como comida. Deus criou em nós um apetite por comida, conhecido como fome, para garantir que o corpo receba combustível. A comida satisfaz nossos apetites e nos fornece energia como parte do equilíbrio da natureza para manter a vida em andamento. Então, por que alguém escolheria passar fome? Nos tempos modernos, somos condicionados a comer 3 vezes por dia. Estamos constantemente lembrados de que um bom café da manhã é a base do dia. Coma para que você seja forte. Fomos ensinados na escola a comer 3 refeições completas por dia e a fazer exercícios para sermos fortes. Então, por que ficar sem comer? O mundo chama o não comer de fazer dieta e geralmente o faz para perder peso ou por razões de saúde. Mas alguns ficam sem comer por razões espirituais. Isso é referido na Bíblia como jejum. Um jejum é normalmente realizado por um período definido de tempo para alcançar um objetivo espiritual. Considere o seguinte exemplo do Velho Testamento. Uma vez por ano, os fiéis judeus eram obrigados a jejuar. Levítico 16, versículo 29. Isso será um estatuto para sempre para vocês, que no 7º mês, no 10º dia do mês, vocês devem afligir suas almas e não trabalhar absolutamente, seja um dos seus próprios países ou um estrangeiro que reside entre vocês. O jejum de Yom Kippur. Porque esse jejum foi observado no dia da expiação, é conhecido como o jejum de Yom Kippur. A frase significa dia da expiação. Deus exigiu que seu povo jejuasse uma vez por ano no dia da expiação. Todos ficavam sem comer. Por que todos? Porque Deus desejava que todos se lembrassem da experiência solene de sua salvação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal em troca dos pecados de todos. Levítico 16, versículo 24. E ele lavará sua carne com água no lugar santo, vestirá suas vestes e sairá e oferecerá sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Porque o dia da expiação lidava com os pecados da nação, todos jejuavam para se identificar com o sumo sacerdote, que sacrificava um cordeiro pelo perdão de seus pecados. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês jejuarem, Mateus 6, versículos 16 a 18, quando jejuarem, não fiquem com cara triste como os hipócritas, pois eles desfiguram suas faces para mostrar aos outros que estão jejuando. Verdadeiramente eu lhes digo, eles já receberam sua recompensa por completo. Mas quando vocês jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto. Assim, não será óbvio para os outros que vocês estão jejuando, mas somente para seu Pai que está oculto, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará vocês. Quando vocês abdicam de alimentos tanto prazerosos quanto necessários, chamam a atenção de Deus. Mesmo naquela época, Jesus nos advertiu para não ostentarmos nosso jejum. Jesus alertou seus discípulos para não jejuarem por aclamação pública. O fato de ele dizer, sempre que vocês jejuarem, indica que ele considera o jejum como uma legítima disciplina espiritual. Jejuar é abster-se temporariamente de um desejo corporal, geralmente comida, em favor de uma necessidade espiritual. Em vez de comer, você se dedica à oração secreta, buscando a intervenção de Deus no reino. No entanto, se seu objetivo ao evitar comida é para que outros elogiem quão espiritual você parece, então a aprovação deles será sua recompensa. Preocupações com o jejum. Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem comida por qualquer período de tempo provavelmente é assustadora. As pessoas estão preocupadas com uma variedade de questões porque somos programados para comer 3 vezes ao dia. Muitas pessoas se perguntam se ficarão com fome e se as dores da fome serão dolorosas.
Outros têm preocupações diferentes, como se conseguirão aguentar. Eles não querem embarcar em uma jornada que não conseguirão completar. E se você vir um comercial de televisão sugerindo que uma barra de chocolate ajudará você a superar a queda de energia da tarde? Outros estão preocupados sobre como seus amigos os perceberão se eles jejuarem. Meus amigos pensarão que sou estranho se descobrirem que estou jejuando? A resposta é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos e geralmente nem mesmo lhes conta. Como já foi dito, Jesus disse: quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareçam aos homens que estão jejuando, mas ao seu Pai que está no lugar secreto. E seu Pai que vê em segredo recompensará vocês abertamente. Mateus 6, versículos 17 e 18. Jesus estava nos lembrando para não fazermos um espetáculo externo de nossa dedicação religiosa a Deus. Por outro lado, o jejum é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em particular e não contar a ninguém. Outras vezes, você participará de um jejum público, como com sua igreja ou outro indivíduo. Para resolver um problema, Esdras jejuou com 4.000 pessoas e Esther pediu a todos os crentes judeus que jejuassem por intervenção divina. Todo ano em maio, os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. O que é jejum? Jejum não é a mesma coisa que fazer dieta e jejum não é o mesmo que eliminar comida por saúde. Há muitos tipos de jejuns por uma razão espiritual. Há muitas razões para jejuar e acompanhar a experiência com oração. Jejuar é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a melhorar sua aptidão espiritual e se tornar um guerreiro de oração por Deus. Alguns acreditam que os cristãos não requerem disciplina, no entanto, construímos nossa força através de exercícios espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo. Um bom soldado é versado em uma variedade de disciplinas. Jejuar é apenas uma das muitas disciplinas de um cristão. Jesus disse aos seus discípulos que quando você ora pelos outros, seja pela sua igreja ou pela salvação das pessoas, Satanás se oporá a você. Jejuar, como escalar uma montanha, é exigente tanto espiritualmente quanto fisicamente. Embarque nesta aventura com um entendimento claro do que está fazendo e com o conhecimento de que o caminho à frente pode ser difícil. Mas os benefícios valerão muito a pena. Comece pequeno se este for seu primeiro jejum. Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer pequeno para os outros, mas será um grande passo para você. Deus também se preocupa com a resposta do seu coração durante o jejum. Sua atitude é uma parte muito séria do seu jejum. Assim como quando um homem propõe casamento a uma mulher, não é o cumprimento de sua proposta que obtém um sim, mas o coração dele. Portanto, quando você começar a jejuar, não se preocupe com quanto tempo seu jejum deve durar. Apenas certifique-se de que seu relacionamento com Deus esteja em boa ordem. Deus sabe de tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações mais do que seu cumprimento. Portanto, se você nunca jejuou antes, comece com um jejum de pular uma refeição. No Velho Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia no Yom Kippur todos os anos. Um dia começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, conforme o calendário judeu. Deus ensinou os judeus a contar seus dias, então a tarde e a manhã eram o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 5. Planeje começar seu jejum quando o sol se pôr, ou talvez um pouco antes de o sol se pôr. Isso significa que você vai ficar sem a refeição normal da noite, depois pular o café da manhã e o almoço do dia seguinte. Após o sol se pôr, a maioria dos judeus quebrou o jejum comendo uma refeição normal. Jejum com um companheiro. Mesmo que a oração e o jejum privado sejam a base de toda a intercessão, se você nunca percorreu esse caminho antes, pode querer iniciar sua jornada de jejum com outra pessoa. Se você está jejuando por uma resposta específica à oração, convide alguém para orar e jejuar com você. A força nos números.
Jesus disse, Mateus 18, versículos 18 a 19. Verdadeiramente eu lhes digo, o que vocês proibirem na terra será proibido nos céus, e o que vocês permitirem na terra será permitido nos céus. Novamente, verdadeiramente, eu lhes digo que se 2 de vocês na terra concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito para eles por meu Pai que está nos céus. Esses versículos não são apenas sobre oração, eles também são sobre o compromisso que fazemos em acordo com outra pessoa. Considere desta forma. Quando planeja férias com outra pessoa, é mais memorável se você planejar, sonhar e compartilhar experiências juntos. Quando você compartilha suas férias com outra pessoa, provavelmente aproveita mais. O mesmo é verdade para o jejum. Quando você compartilha a experiência de jejuar e orar juntos, suas orações provavelmente serão mais focadas. Jejuar com outra pessoa, por outro lado, tem vantagens adicionais. Você tem alguém com quem pode discutir suas dúvidas, perguntas e medos. Se jejuar o assusta, a força de outra pessoa pode ajudá-lo a superar isso. Você sempre pode ligar um para o outro para pedir conselhos e perguntar como está indo. Essa ligação telefônica pode lhe dar a motivação de que você precisa para continuar. Não se esqueça da comemoração. Quando você escala a montanha sozinho, está fazendo isso para provar algo para si mesmo, e a vitória é somente sua. Quando você escala a montanha com outros, no entanto, você tem muitas pessoas para celebrar quando chegar ao topo. Vocês comemoram, se abraçam e depois voltam para contar a todos sobre sua vitória. Quando você termina o jejum, vocês podem se alegrar juntos. Simplesmente estar juntos torna o sabor da vitória ainda mais doce. Outra vantagem de jejuar com um amigo é que isso estabelece responsabilidade. Você será menos tentado a comer um lanche ou quebrar seu jejum, se souber que um amigo está ciente do seu jejum. Talvez você já tenha corrido ou caminhado para a saúde com um amigo. Se sim, você entende como ter um parceiro pode ajudá-lo a se manter comprometido quando as coisas ficam difíceis. Se você é forte, pode não precisar de alguém para ajudá-lo com a responsabilidade, mas se não for, colaborar com alguém que está na mesma situação pode ser benéfico. Jejum com propósito. Quando você está se preparando para jejuar, olhe profundamente dentro do seu coração para descobrir por que está jejuando. Existem inúmeras razões para jejuar, as quais discutiremos. Você pode já ter uma razão para jejuar. Quando o jovem Davi enfrentou Golias, nenhum outro soldado israelita quis enfrentar o colosso. Eles não apenas se recusaram a lutar contra Golias, mas cada um deu a Davi uma razão diferente para evitar a batalha. No entanto, Davi não se deixou deter. Ele tinha um motivo convincente para lutar contra aquele gigante em particular. Não se trata apenas de orar e jejuar. Nós jejuamos por um motivo. Você está disposto a jejuar e abandonar seu prazer? Faça uma lista de suas causas. Escreva no papel para que você possa vê-la com seus próprios olhos. Quando você mantém uma causa apenas em sua mente, ela pode se tornar turva ou vaga. Você pode ter uma ideia geral do porquê deve jejuar agora, mas tire um tempo para escrever seus motivos. Isso aguçará seu foco se você vê-lo escrito. Planeje tudo. Não entre no seu jejum casualmente ou com uma atitude displicente. Planeje para ter sucesso. Se não o fizer, é provável que falhe. Não participe de um jejum apenas para ver até onde consegue e erre. Vou tentar até sentir fome. Algumas pessoas disseram sobre o jejum. Elas então desistem ao primeiro sinal de desconforto. Faça um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Você passou de pensar sobre jejuar e desejar ser mais espiritual para dar o próximo passo e se comprometer a buscar Deus por sua causa. Você está se comprometendo a jejuar com base na graça e na ajuda de Deus. Tipos de jejuns. O jejum absoluto. Este é um jejum onde você elimina toda a comida e água.
Paulo seguiu este tipo de jejum por 3 dias, após ver o Senhor Jesus na estrada para Damasco e ter sido atingido pela cegueira. E ele, Paulo, ficou 3 dias sem visão, e nem comeu nem bebeu. Atos 9, versículo 9. No seu primeiro jejum, não siga o jejum absoluto. Este jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou que estão jejuando para resolver um problema grave, como a libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. O jejum normal. Durante este jejum, você evita todos os alimentos sólidos e bebe apenas líquidos. O jejum é mais frequentemente usado na Bíblia para se referir a pessoas que não comem comida sólida. A questão de beber líquidos geralmente é omitida. Naqueles dias, ele, Jesus, não comeu nada, e depois, quando eles terminaram, ele estava faminto. Lucas 4, versículo 2. Não há menção de Jesus beber líquidos. Quando as pessoas jejuam, o que bebem? Muitas pessoas cortam bebidas prazerosas como refrigerantes e vários tipos de sucos de frutas. Isso corresponde à descrição do Antigo Testamento deles se afligindo e jejuando. Isaías 58, versículo 3. O jejum parcial. Neste jejum, você elimina certos líquidos ou certos sólidos, mas não todos os líquidos e sólidos. Isso também é chamado de jejum de Daniel, porque ele não comeria na mesa do rei, mas insistiu. Daniel 1, versículo 12. Por favor, teste seus servos por 10 dias, dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. O jejum não prejudicou Daniel ou seus amigos. Em outro momento, Daniel refletiu o espírito do jejum parcial. Daniel 10, versículo 3. Não comi alimentos escolhidos, nem carne ou vinho tocaram meus lábios, e não usei loções até que as 3 semanas terminassem. Este é um jejum parcial que especifica o que Daniel evitou. Número 1. Alimentos agradáveis, similares aos nossos donuts ou bolos, um jejum de sobremesas. Número 2. Carne, uma dieta sem carne. E número 3. Vinho, aquilo que é prazeroso ou traz alegria. O jejum de John Wesley. Como fundador e líder do grande movimento metodista, John Wesley convocava todos os seus pregadores paroquiais para a Capela Nova ou para Londres, para uma conferência a cada 2 ou 3 meses. Para se preparar espiritualmente para a conferência, Wesley jejuava por 10 dias antes de cada reunião, consumindo apenas pão de grão integral natural e bebendo água. Wesley jejuava e orava por poder espiritual para influenciar seus ministérios nessas reuniões. Todos concordam que esses pregadores metodistas deixavam a conferência com a intenção de mudar o mundo. Esses pregadores estabeleceram a maior denominação protestante do mundo, um reflexo da honra de Deus à dedicação espiritual de Wesley ao jejum e à oração. O jejum de rotação. Este jejum é raramente utilizado em círculos cristãos, porque é usado principalmente para fins médicos, principalmente para determinar a reação ou alergia de uma pessoa a grupos alimentares específicos. Para limpar seu sistema, o paciente geralmente faz um jejum normal ou absoluto de um dia. Em seguida, durante 6 dias, apenas um novo grupo alimentar é introduzido e consumido a cada dia, rotacionando entre os 6 grupos alimentares. Isso ajuda a determinar qual alimento está causando um problema físico da pessoa, através da eliminação e exclusão. Como escolher um jejum? Ao se preparar para jejuar, há vários fatores a considerar. Considere sua situação específica antes de decidir a melhor abordagem para você. Aqui estão algumas ideias. Primeiro fator do jejum. Como mencionado antes, se este é seu primeiro jejum, recomendo começar com o jejum de um dia de Yom Kippur. Se você deseja jejuar por um período mais longo de tempo para tratar de um problema sério ou contínuo, talvez jejuar um dia por semana durante 3 semanas seja preferível a começar com um jejum de 3 dias. Lembre-se de que se este é seu primeiro jejum, você está embarcando em uma jornada desconhecida. Você deve proceder com cautela, porque está aprendendo novas habilidades e atitudes para ambos, seu corpo e alma.
Seu primeiro jejum deve ser um jejum normal, no qual você não come nada, apenas consome líquidos por um dia. Essa prática ajudará a treinar seu corpo para não reagir negativamente se você posteriormente eliminar tanto comida quanto líquido. Fator de correspondência. Você deve tentar corresponder o motivo do seu jejum ao tipo de jejum. Escolha um jejum normal para um pedido de rotina. Escolha um jejum com requisitos mais rigorosos para um problema mais sério. Fator de conforto. Você deve se sentir em paz, tanto com a duração quanto com o tipo de jejum. Obviamente, ao decidir o que eliminará quando orar, você não deve duvidar de si mesmo, nem deve se sentir culpado por estar fazendo algo errado. Escolha um tipo de jejum que permita que você esteja confortável com sua decisão. Fator de tempo. Uma variedade de fatores influencia sua decisão de jejuar ou a duração do seu jejum. Você deve pensar em sua agenda semanal. Quais dias da semana não são adequados para jejuar? Que evento especial está chegando quando o jejum não é aconselhável? Ação de graças, Natal, casamentos, etc. Nunca comece um jejum com um jejum longo, pois você não tem ideia do que esperar do seu corpo ou como reagirá emocionalmente. Um jejum de um dia é muito simples. Seja qual for o jejum que você escolher como seu primeiro, tenha em mente que é um salto de fé. Deus vê seu coração e o recompensará de acordo. Oração. Que Deus nos conceda a sabedoria para entender o propósito espiritual e os benefícios do jejum, lembrando-nos de que não é a abstinência de comida por si só que nos traz mais perto dele, mas a sinceridade de nosso coração e a busca por uma conexão mais profunda através da oração. Que possamos jejuar não para a visibilidade aos olhos dos outros, mas para a visibilidade ao coração de Deus, que vê em segredo e recompensa abertamente. Agradecemos ao Senhor pela força e pela disciplina que o jejum proporciona, nos ensinando a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.